Sejam bem-vindos ao canal Dagoberto no ar. Desde já agradeço aos nossos anunciantes e você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, clica em inscrever-se, deixe seu like e ative o sininho na opção todas. O nosso entrevistado de hoje tem uma grande biografia política e também trabalha junto à população há muitos anos. Ele foi vereador por 2 mandatos, ocupou o cargo de vice-prefeito e está no seu 3º mandato como prefeito de Alfenas, Minas Gerais. Luiz Antônio da Silva, conhecido como prefeito Luizinho. Seja bem-vindo, prefeito Luizinho. Obrigado, Dagoberto, e parabéns pela iniciativa. Um novo tempo da gente comunicar através das mídias sociais e poder falar daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é política, né? Que é ajudar as pessoas e estar a serviço da população. A gente que agradece a presença sua no canal Dagoberto no ar e tem certeza que os nossos seguidores irão gostar muito desse bate-papo dos bastidores da política. Luizinho, sua biografia ela é muito marcada há muitos anos como filiado ao PT. Nos conte um pouco de como foi o início de sua história ao entrar na política. A história do PT é uma história muito bonita, é uma história que ela começa com a resistência desde lá dos escravos, dos índios. É esse o estilo, né? As pessoas que construíram o PT herdaram as lutas sociais e políticas do nosso país, né? Nós somos herdeiros dessas lutas, né? O PT se forjou nas lutas populares, do sindicato, da igreja, da defesa dos direitos humanos. E quando terminou a ditadura foi terminando lá em 1990, todos nós ficamos eufóricos, né? A juventude ficou eufórica com aquela abertura, né? Como se tivesse uma chuva tenebrosa, uma libertação. Uma chuva tenebrosa, as nuvens, e de repente a chuva passa e você está fechado dentro de casa, vem o sol e você quer sair para a rua. Então todos nós, jovens daquela época, sentimos como o sol que chegou, né? E você estava fechado dentro de algum lugar e de repente você pôde sair para a rua. Você ficou aquele tempo todo trancafiado, sem poder conversar, sem poder reunir, não podia nem reunir na ditadura. Então aquela euforia toda que foi com que nos levou ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido ainda que tem enraizamento na sociedade, né? Nos sindicatos, nas associações de moradores, onde há um debate a respeito da condição de vida coletiva, por exemplo, lá você vai ver um debate do Partido dos Trabalhadores. Então o Partido dos Trabalhadores reuniu todas essas pessoas que lutavam e lutam até hoje, desde sempre, né? Desde os índios que não aceitaram a ser escravos para trabalhar, e os negros que chegaram também resistiram, depois das resistências durante o período do Império, depois da República, depois a resistência na ditadura. Nós todos somos herdeiros dessas lutas, né? E o PT é um partido que tem essa luta coletiva, que a luta da resistência é uma bandeira coletiva. Não tem jeito de você lutar contra uma ditadura, contra o império, contra a escravidão, sozinho. Necessariamente você faz uma luta coletiva. A direita, né, as pessoas que surgiram na política pelo campo da direita, pela porta da direita, a direita tem aquela questão do individualismo, né? A pessoa que quer ter a liberdade individual, que ela quer vencer na vida, que ela quer fazer uma... É importante isso, mas a direita tem mais isso. A pessoa é um grande empresário, que aí depende só dele. É voltado mais em individualismo. Individualismo, depende só dele. Então ele teve sucesso como empresário, sucesso como artista, que depende muito da própria pessoa. O PT já é voltado mais ao coletivo. O PT depende, para você ter sucesso, você depende do coletivo. A direita, para ter sucesso, depende de cada um. Então você surge. Quando você viu, são as figuras individuais. Quando o Collor ganhou as eleições de Lula, por exemplo, foi praticamente pela figura dele, né? Virou lá um caudilho da direita, falando com discurso de caçar marajás, e acabou sendo eleito presidente da República, diferente do Lula, que vinha
da organização popular, do sindicato. De uma ascensão do povo, né? Da luta coletiva. Né? Então a diferença essencial entre, com relação às lideranças sociais, é que as lideranças das esquerdas elas são frutos da luta política, coletiva. As da direita depende muito do seu individualismo, né? Às vezes de uma conduta pessoal da pessoa, ou uma característica pessoal, ou uma qualidade da pessoa de poder falar bem, de poder discursar bem. Foi assim com Hitler, foi assim com Mussolini. Então nós não dependemos tanto assim da questão individual. Estou lhe dizendo que por que eu entrei no PT? Por uma questão coletiva, do grupo. Então eu fui eleito prefeito também por uma questão de grupo. Então é a diferença nossa. E é importante, né, Luizinho? A gente sabe que sozinho muito difícil a gente realiza as coisas. A gente tem que ter visão e realização. E eu lhe considero na região um prefeito de visão e realização. E sozinho não faz nada, tem que ter uma equipe, né? Tem. E a equipe ela tem que ter produzido a luta política e você tem que ser fruto dessa luta política, né? Desse caldo, vamos dizer assim. Eu sou produto das lutas, eu não sou produto de mim mesmo, né? Eu não sou político de mim mesmo, não fiz as coisas de mim mesmo. Então, quando eu falo que a gente teve voto, não teve, mas quem teve foram os companheiros, as companheiras nossas, os que lutam, os que ajudam, os que defendem, os que debatem nas redes sociais hoje. São importantes as redes sociais, mas também ainda é importante o chão da rua, né? Você está com o pé na rua, você está no meio do povo, você nunca pode perder essa capacidade de olhar olho no olho, de estar junto, de conversar, de ouvir próximo. Então essas pessoas todas que lutam é que nos forjou a nossa luta, né? Então se o grupo nosso, se eu abandonar o grupo, por exemplo, eu não tenho voto nenhum, né? Você é um representante do grupo. Mas de uma representação que não é representação só por falar, né? É uma representação de luta mesmo, né? A gente faz parte da luta, a gente parte dessa massa. Então por isso que assim também é o muito Lula. Importante. O Lula, se ele estivesse sozinho, ele não teria o voto que tem hoje. Ele tem porque ele é enraizado nas lutas populares que discutem, debatem coletivamente a respeito do nosso país. Isso vai formando consciência crítica, né? Que não é senso comum, né? Senso comum é o que o Bolsonaro aí fala, que às vezes as pessoas, num primeiro momento, é levado pelo senso comum. O senso comum é o que o Bolsonaro faz. Por exemplo, olha, a política é ruim, todo político é ruim. Generaliza. E você pega da exceção e para você cobrir o resto. Aí você tem um interesse com isso. Então o que o Bolsonaro? Ele é um antipolítico, a política é ruim, o Brasil, esse tempo todo que o Brasil está aí é só corrupção, o Brasil não deu certo, nós precisamos fazer o Brasil dar certo, o Brasil nunca deu certo, quer dizer, desqualifica o nosso povo e o nosso país. Então, isso é senso comum, que não é crítico nem investigado. Se você for investigar, por exemplo, o que eles falam, você vai ver que o Brasil é um país que tem políticos de qualidade. Tem pessoas honestas. Tanto quanto os outros países, ou até mais, né? O Brasil tem excelentes políticos de luta. Temos 5.500 prefeitos no nosso país. Tem corrupção? Tem, mas se você pegar o que existe corrupção, digamos que 10%. E os prefeitos honestos que nós temos? Se você pegar aqui na região, se tiver um prefeito desonesto aqui, por exemplo, na nossa macro-região aqui de Alfenas, que são cerca de 30 prefeituras, você pode ter um. Mas ninguém olha os outros 29. Vão olhar um. Mas você vê prefeitos honestos, decentes, direitos. Você vê o Gabrielzinho aqui de Paraguaçu, só quer o bem da cidade. Você vê meu xará, o Luizinho lá de Serrania. Toda vez que a gente conversa com ele, ele está preocupado em ajudar a cidade. Preocupado com o coletivo, com o Você vê povo. o Maicon de Machado. Então agora falando com o Juliano aqui, que é presidente da Câmara lá, até acabou de me mandar uma mensagem aqui, preocupado com o paciente que está lá, que precisa transferir para Alfenas. Como que essas pessoas são desonestas? A maioria entra nas prefeituras e sai mais pobres que entraram.
Quer dizer, então não é todo mundo, quer dizer, as pessoas partem do senso comum. Né? Então, o senso comum é o senso que faz com que a mídia, quando propaga isso, leva à eleição de pessoas como nós vimos no Brasil, o caso, como eu falei, do Collor, né, na democracia, o Jânio Quadros também se elegeu com essa coisa da corrupção, vamos varrer a corrupção, a vassourinha, quer dizer, como se, aquela marca da se o Brasil inteiro fosse corrupto, se o povo inteiro fosse corrupto, se os políticos inteiros fossem corruptos. Não são, não são. O Brasil tem pouca vida democrática. A proclamação da República, que é uma proclamação meio de ditadura, a Primeira República, depois tivemos a Primeira República, ditadura, depois em 1920, onde 80% da população era analfabeta, aí vivemos um período ali, 1920, do domínio das elites paulistas e mineiras, ou seja, não houve democracia nenhuma. Então você tinha império, depois você tinha ditadura da Primeira República, república com ditadura, depois república com monopólio de Minas e São Paulo, as elites, café com leite, né, leite de Minas e São Paulo, os dois estados dominando. Aí depois veio a Revolução de 30 com Getúlio Vargas, que ficou 15 anos, também uma ditadura. Depois da ditadura militar, período pequeno de democracia, do Juscelino, e depois veio a ditadura militar. Ou seja, o nosso país tem pouco tempo. Então como que o Brasil não deu certo? Tão pouco tempo dá para avaliar? Há 100 anos, uma vida. Meu pai tem 90 anos. Fez agora, ontem. Meu pai tem 90 anos. Em apenas uma vida, o Brasil saiu de um analfabetismo de 80% da população para 10%, não sei quanto nós temos hoje, mas por aí vamos colocar exageradamente 10%. Quer dizer, em uma vida nós conseguimos acabar com o analfabetismo no Brasil. Em 1920, 80% da população era analfabeta. As mulheres... Isso é um dado muito importante. As mulheres, estava na Constituição que podia votar acima de 21 anos alfabetizados. A primeira Constituição que nós tivemos na República. Alfabetizados. Só que não punha nem mulher, porque mulher nem se cogitava mulher votar. Sabe? E hoje mulheres ocupam cargos importantes. Mas eu não pôs lá porque elas não podiam votar, mas nem precisou pôr, porque elas nem tinham condições de chegar para votar. Entendeu? E o Brasil evoluiu tanto. Hoje nós temos grandes portos, grandes aeroportos, grandes rodovias, o sistema de saúde extraordinariamente bem pensado e organizado. Falta mais recursos para poder ser mais eficiente, que é o SUS. Nós temos grandes universidades, grandes escolas técnicas. Então como que ele vem um candidato a presidente da República desqualificar o Brasil e falar que o Brasil não deu certo? Então eu estou dizendo que a direita usa dessa estratégia, que é uma estratégia de domínio, como você chegar numa fazenda e você ser patrão e sumir alguma coisa ali na tua fazenda, você já logo desconfia do trabalhador, fala que o trabalhador não está trabalhando bem, desqualifica seus funcionários. Então essa direita que está aí desqualifica o nosso povo. E não é fato, não resiste ao estudo científico e investigativo da condição do nosso povo. Temos muitos problemas, mas há de se reconhecer os avanços do nosso país. Eu não estou dizendo que é da esquerda, mas estou dizendo que o Brasil é um Brasil que está dando certo, né? Ele não deu errado. E você está contando a história, né? Está contando a história desde lá de trás. Se você tem um período muito breve de democracia, nós éramos colônia de Portugal, né? Éramos colônia, aí depois a família real veio para cá, viramos império, Portugal e Brasil, depois proclamou república, já como eu falei, ditadura, depois ditadura, agora que é um período mais longo.
subiu as escadas da política, porque tem gente que já chega direto a disputar um cargo eletivo no executivo. Você não, você se preparou, você foi vereador 2 mandatos, e eu quero voltar nessa época. No Poder Legislativo Municipal, como vereador que foi, na sua opinião, como um vereador pode desenvolver um mandato e tenha êxito nele? Olha, eu tive muita felicidade de poder ter sido vereador por 2 mandatos. E eu sempre, muito jovem também, sempre tive muita energia para o debate político. E primeiro eu aprendi dentro da Câmara o processo legislativo. Como eu aprendi, eu era presidente da Comissão de Orçamento, fui várias vezes, dominava, um dos poucos vereadores que dominava o orçamento, eu me preocupei com isso, porque quando eu fui vereador, Dagoberto, eu tinha um objetivo, que era ganhar a prefeitura. Isso é uma necessidade. Se você está na política, é para implantar suas ideias. Para implantar suas ideias, você tem que subir ao cargo do executivo, ao cargo maior, senão não é legítimo. Quer dizer, então, que você está pregoando suas ideias, mas você não quer disputar a prefeitura, você é obrigado a disputar. Então você não pode ser vereador por ser vereador, vira emprego, compreendeu? Todo partido político e todo político que está na Câmara, obrigatoriamente ele tem que querer o executivo para implantar as ideias dele. Senão fica só porque o legislativo ele não executa, né? Ele só debate, mas o partido que está no legislativo, ele tem que querer governar, porque ele faz parte de um partido, de um grupo, uma agremiação política. Sim. Essa agremiação política não pode existir o fim sem si mesma. Então tem um partido político, o PT. Então o que o PT vai fazer? Eleger vereador e ficar como vereador? Não, ele tem que eleger vereador e tem também que querer governar para poder implantar suas ideias. Senão ele debate as ideias, faz teses que não vai implantar. Quer dizer, então para que faz o debate? Isso não é ambição de poder, isso é necessidade. Se você tem um partido político, você tem que almejar ter o governo para você implantar suas ideias. Sim. Senão você vai a reboque de outras ideias. Não é legítimo. Você fica só na discussão, mas não executa. Por que você não vai disputar a prefeitura? Porque é difícil, porque não tem condições. Bom, então aí você não entra na política. Então, quando eu fui vereador, eu tinha clareza que o nosso partido precisava disputar as eleições executivas também. Disputar todas as eleições. Igual você tem um comércio, por exemplo, e você não querer vender na cidade toda. Você vende, nós estamos gravando aqui do Santa Clara, você tem um lanche, não vou vender só para Santa Clara. Que para mim, não. Mas e se o cara vier lá do Jardim São Carlos comprar o lanche? Não, eu só vou até aqui, não. Se você fica na zona de conforto, você está então, para que você está no comércio, você precisa servir a todos. A política também, você precisa ganhar as eleições, disputar as eleições e tentar ganhar as eleições. Quando eu fui vereador, eu tinha clareza dessa necessidade. Então, muitas coisas que eu fiz na Câmara, eu já fiz preparando para se um dia nós ganhássemos as eleições. Legislação, orçamento. Então, eu aprendi de orçamento. Para um dia nós vamos ganhar a eleição. Se eu não ganhar, mas nós vamos tentar. Então, se nós ganharmos, eu preciso estar preparado. Não eu preciso estar preparado até se for outra pessoa para eu auxiliar. Tanto que eu deixei de ser candidato a vereador em 2004, 2004, né, que teve eleições, ou 3, se eu não me recordo, 2003, que teve eleições, eu deixei de ser candidato a vereador. A reeleição, eu estava bem colocado para ser candidato à reeleição, tinha grandes possibilidades de ser eleito, mais do que o nosso candidato a prefeito ser eleito. Eu deixei de ser candidato a vereador para apoiar o nosso candidato a prefeito, para nós termos chance de ganhar as eleições, e ganhamos só com 300 votos. Talvez se eu não tivesse saído para coordenar a campanha, talvez a gente tivesse perdido. Entendi. Porque eu não tinha Você abriu mão da sua reeleição de vereador para coordenar uma campanha. Para conquistar o executivo. Eu tinha, na época, cerca de 10% de intenção de voto para vereador. Que é muito voto. Muito voto. Na época, começa assim, depois cai, né? Todo mundo que é vereador e você tinha uma atuação muito forte, a gente geralmente começa assim, depois vem os outros disputando, você vai perdendo voto. Mas eu já saí, se eu caísse a metade, eu teria lá uns 3, 4% dos votos, com certeza,
quase com certeza não, mas com muita segurança eu teria lá uns 3, 4% dos votos, que hoje daria quase 2.000 votos aqui. Para vereador. Para 1.500 votos dariam hoje, se fosse na realidade de hoje, uns 1.500 votos. Então era essa a minha situação na época que eu deixei de ser candidato a vereador. Ou seja, eu tinha muito mais chance de eleger vereador do que o nosso candidato a prefeito eleger prefeito. Eu deixei de ser candidato à reeleição para poder coordenar a campanha, porque nós não tínhamos um coordenador de campanha, não tinha essa experiência. E isso é importante você falar, Luizinho, porque muita gente se deixa levar pela vaidade. A política não combina com a vaidade. A vaidade, ela vai aproximar você daquilo que eu falei, que é onde a direita... Não vou dizer que não vou dizer que a direita tenha só isso, mas essas questões, elas estão mais no campo da direita, que é a vaidade, que é aquela pessoa que chega e fala assim, um Luciano Huck da vida, não, eu quero ser presidente da República. Por que você quer? Não, porque é meu sonho, eu quero ajudar o meu país, sabe? Entendi. Como se sozinho você pudesse fazer alguma coisa. Então o cara é famoso, tem muito dinheiro, é conhecido, tem um bom discurso, é conhecedor da política. Então, eu quero ser. Mas ele não tem um plano coletivo, real. Ele não foi forjado na luta. Então, esse campo, aí vaidade, aí isso aproxima-se da vaidade. Eu quero porque quero satisfazer o meu ego, a minha vontade, o meu sonho. Isso tudo é vaidade. Quem sonha em ser presidente da República é vaidoso. Eu nunca sonhei em ser prefeito, nunca sonhei em ser vereador. E quem me conhece sabe que eu não estou falando isso da boca para fora. O sonho de ser alguma coisa é algo intrínseco da pessoa, está dentro da pessoa, é pessoal dela, e ela sonha isso porque tem no fundo vaidade de querer ser reconhecido. Então isso é um perigo na política. A gente tem que ser candidato porque é uma necessidade do grupo político e das lutas populares. Pode ser até que eu chegue ali na frente e fale, não, Luizinho, seu nome hoje não precisa, pode ser outro. Eu já dei demonstrações no passado de que agia assim. É assim a política, né? Não é fruto de querer, eu não quero nada na política, é uma necessidade, eu não posso querer, até porque às vezes eu quero uma coisa, mas o grupo quer outra, a maioria quer outra coisa. Então, a luta socialmente, essa diferença, ela é muito importante para nós, reconhecer esse tipo de política coletiva e esse tipo de política individual, que a pessoa quer vencer na vida, quer sonhar, quer sozinho, ter uma liderança, ser um líder, ser quase um imperador ali da política, que sozinho ele consegue com o seu, com às vezes as suas qualidades pessoais, você sobressair. E aconteceu isso com Stalin, no campo da esquerda, aconteceu isso como eu disse, com Hitler, aconteceu com Mussolini, sempre a figura de pessoas que sobressaem e acham que só por as suas qualidades pessoais você consegue ter sobressair. Até Cristo precisou de 12 apóstolos, né? Com certeza. Vamos lá chamar os nossos anunciantes e voltamos já já com um bate-papo aqui com o prefeito de Alfenas, Luizinho. Voltando aqui a nossa entrevista com o prefeito de Alfenas, Luizinho, ele que se destaca na região com uma gestão inovadora, uma gestão muito de visão, de realização. Vamos voltar ao executivo, Luizinho. Você ocupou o cargo, após de vereador, de vice-prefeito e se tornou prefeito municipal de uma cidade polo, uma cidade importante de nossa região, tanto é que é uma cidade considerada universitária. Qual que foi esse impacto na sua vida pública? Como eu te falo, Dagoberto, eu trato essa questão da vida pública como apenas uma tarefa nossa. Então, vereador ou prefeito ou vice-prefeito, para mim, é uma atividade normal. Eu não fico assim, eu ganhei a eleição para prefeito, nossa, vou, sabe? Vigoriando. Vou agora, foi elevado a mais alto cargo, é diferente. Para mim é a mesma coisa. Para eu ser prefeito ou vereador, ou não vereador, ou estar aqui, para mim é a mesma coisa. Quem me conhece, o prefeito não impactou nada na minha vida. Quase que eu não percebi. Para mim é a mesma coisa.
Pessoalmente, eu estou cumprindo uma tarefa coletiva. Então, eu não fico aí, eu sou prefeito, meus filhos também ficam, o papai é prefeito, minha mãe é o contrário, fica falando todo dia para mim largar a mão de ser prefeito, que corro risco, desde quando nós tínhamos as lutas do Sem Terra, o movimento dos direitos humanos lá atrás, as críticas que a gente recebe, os fake news hoje em dia é muito comum. Minha mãe toda vez que me encontra fala para eu largar a mão disso. Larga a mão disso, meu filho. Quando encontro um amigo meu, fala para o Luiz largar a mão disso. Não vai disputar isso mais não. Então minha mãe não fica, meu filho é prefeito. E a gente que acompanha... Ela queria que eu largasse mão para ficar sossegado em casa. Então não tem essa vaidade. Eu nunca esforcei com isso. Não tem impacto nenhum na minha vida. Quem me conhece... Eu fui secretário lá em Limeira, ou lá em Santana da Vargem, uma cidade de 7 mil habitantes. Deixei de ser prefeito de Alfenas. Muita gente falou, Luiz, você é prefeito de Alfenas, você vai ser secretário em Santana da Vargem, tem 7 mil habitantes só. Eu falei, o que tem? Eu fiquei feliz, eu vou lá, a mesma coisa. Você estava servindo a coletividade. Depois eu fui para Limeira, que tem 300 mil habitantes. Foi secretário lá também. É a mesma coisa para mim. Então, se eu estava em Santana da Vargem, aqui pertinho, que tem 7 mil habitantes, ou em Limeira que tem 300 mil habitantes, para mim não faz diferença e não me diminuiu nada eu ser prefeito de Alfenas e ser secretário depois em Santana da Vargem para ganhar R$2.000. Nossa, eu tirei os filhos da faculdade, fazia, para mim não tem problema. E então, essa, ô Luizinho, a gente que trabalha com você no dia a dia, a gente vê que essa é uma característica que é diferencial de um prefeito em você. Que você não é o prefeito de gabinete, você é o prefeito que está sempre ali resolvendo os problemas da população mesmo, em meio à população. Isso foi uma coisa que eu aprendi, viu, Dagoberto? Isso não comecei assim não, isso foi, digamos, uma evolução, na minha opinião. Porque eu já fiquei muito em gabinete, o gabinete é uma redoma e há uma certa... as pessoas falam, você tem a cerimônia do cargo, ser prefeito sempre lá no gabinete. Então as pessoas que chegam no seu gabinete, elas já é intimidada às vezes pela suntuosidade do gabinete. Então dificilmente alguém entra num gabinete, um gabinete grande, com secretária, com café, vai falar mal de você. Entendi. Quem vai ali, vai para pedir as coisas, sempre. Então já começa a falar bem da gente, porque senão não consegue, né? Então, o secretariado e os funcionários também falam bem da gente, não falam mal, porque às vezes estão ali para prestar contas, falar que fez isso, fez aquilo, então já entra elogiando a gente. Eu sei que você fica no gabinete, você entra ali no gabinete, você fica um mês ali, você sai como super-herói e o mocinho da novela, o herói da novela, o suprassumo da ali você não vai ter o desagrado, né? Então você fica imaginando que você é o que o Bolsonaro vive hoje naquela... cercadinho dele, todo mundo só fala bem. Então você começa a achar que você é o rei. Aí você vê uma pesquisa, alguém traz uma pesquisa para você e fala, essa pesquisa aí não é correta. Eu ando na rua, o povo fala bem de mim. Fala, porque você é uma autoridade, quem que vai falar mal? Então você cria uma falsa sensação de que está tudo bem na cidade. E aí você reúne com o secretário da saúde. Tá tudo bem. Nossa, compramos isso, compramos aquilo. Aí eu vou lá no bairro e já começo a xingar a gente. Falo, meu secretário acabou de falar que estava tudo bem. Entendeu? Então eu não... Você vai no foco. Eu despacho do bairro. Então eu levo o gabinete, por exemplo, o PSF. Seu gabinete é itinerante, né? Do PSF, na escola, na casa de pessoas. Agora um pouco menos por conta da pandemia. Mas ali você entra em contato direto com as pessoas. E uma coisa que eu também vi que é importante, eu despacho lá dos apartamentos, por exemplo, várias vezes. Aí os empresários, todo mundo quer falar comigo, eles têm que ir lá. Porque às vezes nunca entraram lá. Acham que tem perigo, não tem perigo nenhum. Então os secretários também às vezes nunca foram no bairro. Só o fato de eu estar lá, eles têm que ir. Aí eles já conhecem o bairro. É uma lógica. Eles já conhecem. E às vezes o secretário, por exemplo, da Fazenda, nunca foi lá na Vila Promessa. É normal que as pessoas... Mas muito... como você vai estar lá, ele vai ter que ir lá. São muito rotineiros. A vida é muito rotineira. Geralmente a pessoa sai do teu trabalho, vai para casa, vai para a igreja, vai para o clube, é aquilo ali. Ó. Não sai daquela rotina. Então é normal que às vezes as pessoas não conheçam os bairros. E aí acontece com o secretariado, com quem trabalha na prefeitura. O fato de eu estar lá na Vila Promessa, por exemplo, que eu despachei dezenas de vezes lá, aí vai um secretário que às vezes nunca foi lá. Então é diferente quando ele entra em contato com o povo.
A realidade muda as pessoas. Com certeza. Não é a teoria, é a realidade. A teoria muda mais lentamente. A realidade muda abruptamente. Né? Abruptamente ser mudado pela realidade quando você entra em contato com ela. Então é preciso que as pessoas entrem em contato com o povo. Então essas coisas me ajudou muito, né, a viver na política. E a crescer na política também, né? Você ter essa, digamos, essa consolidação do nosso pensamento. Né? Então o pensamento Amadurecimento, precisa ser consolidado na sociedade, o que você pensa. Também nunca ter coerência, não ficar pulando de galho em galho. Né? Nós temos, por exemplo, eu sempre fui do PT, nas horas boas, nas horas ruins, eu não fiquei, né, mudando de lado. Então as pessoas sabem o que a gente pensa, reconhecem o que a gente pensa e sabem que nós queremos o bem da cidade. Mas isso é uma construção. Você não é obrigado, a população ou as pessoas que não nos conhecem, não é obrigado a ouvir a gente aqui numa live e já ficar do nosso lado. Ou já reconhecer o nosso trabalho para poder votar depois. É um trabalho de construção lento, gradual, sabe? Permanente. Por isso que a gente conseguiu ter os votos, nosso grupo político teve os votos que tivemos nas últimas eleições. Isso é muito importante, Luizinho, porque não deixa de ser um exemplo, entendeu? A região, e é o que eu te falei, eu, na minha opinião, também vivo aí na política, fui vereador 2 mandatos, fui assessor, estou na administração hoje, né, no executivo, podendo dar minha contribuição, e eu também compartilho dessa ideia com você, que a gente tem que ir no loco. A gente não pode ficar, quem fica trancado em sala, em gabinete, não sabe a realidade da coisa. Então eu acho que tem o prazer de estar no meio do povo. A sabedoria, ela não está nos livros, nem na cabeça de ninguém. A sabedoria está no meio do povo, a média popular. Eu dou um exemplo sempre que as pessoas vêm. As pessoas se organizam na vida da melhor forma possível. Se você pegar aqui um bairro como aqui o Santa Clara, as pessoas vão construir nas suas casas da melhor forma, do jeito que é bom para elas. Aí você arruma um arquiteto que estudou, fez todos os cursos, né? Especialista em urbanismo. Aí igual eu conversei com um amigo meu arquiteto, veio aqui e falou, vamos lá no bairro, arrumar o bairro. Não, vamos lá fazer uma intervenção no bairro. Olha o nome que os arquitetos usam, intervenção urbana. Pode ser militar também, né? Porque você tem que voltar as pessoas, quer dizer, intervém na vida das pessoas. Não, aqui nós vamos cortar as ruas assim. Falei, mas o povo levou milhões de anos, dezenas de anos para construir a vida desse jeito. Não, vamos intervir para fazer do jeito de quem? Do jeito da cabeça. Entendi. Do jeito da faculdade, que é elitizada. A faculdade é elitizada. É o pensamento elitista, os estudos elitistas que estão nas faculdades. Agora, o povo mesmo é que tem sapiência. Se você pegar a feira, por exemplo, né, Rodolfo? Já tive que tombar a feira porque estava com um limite de alguém querer mudar a feira. Qual que era a mudança da feira? Vieram lá e falaram, aqui, ó, nós vamos arrumar a feira. Como? Não, nós vamos padronizar a feira livre nossa. Padronizar como? Barraca tudo igual. Tudo modelo, tudo mesma cor, vai ficar lindo. Eu falei, mas a nossa feira levou 50 anos, meio século, para achar aquele formato que é bom, compreendeu? Para ir se amoldando. Às vezes está do jeito que o povo gosta. Por que o carro passa aqui e não passa aqui porque é o melhor local? Por que a barraca da Leandra ali na esquina tem um salgadinho e deu certo? E a outra é mais no meio? Porque se tivesse as duas juntas, talvez uma não sobrevivesse. Então uma ficou, a outra ficou mais para frente, porque a pessoa passa ali, passa também no outro. Então cada barraca foi levando tempo para dar certo. Aí vai lá alguém quer botar as barracas tudo igual. Sendo que cada um tem a barraca é uma extensão, eu já vendi na feira, a barraca é uma extensão da vida da pessoa. Então cada um tem o seu jeito, isso que é o belo da feira. Aí não, já vem um arquiteto. Esse que é o diferencial. É o diferencial, tem um arquiteto que da cabeça dele queria padronizar a feira. Deu uma brigaiada lá, nossa senhora, fizeram uma associação, já queriam dar ordem. Eu falei, não gente, a feira é livre, deixa a feira como ela está. Ela se adaptou assim. Se a pessoa pôs a barraquinha dela desse jeito aí, e tá dando certo. Tá dando certo é porque ela gosta desse jeito.
Ah, mas tem que ficar bonito. O bonito, o belo, não é sinônimo de confortável, de agradável e gostoso. A vida, às vezes a beleza é só para contemplar, não é para você viver, misturar-se com ela. É igual você ver uma criança brincando na lama, brincando no chão, brincando na terra. Se uma criança arrumadinha, bonitinha, toda pintadinha, toda de roupinha nova e limpa, é bonito para você ver. Mas se perguntar para ela, ela gostaria de estar rolando na terra, né? Ela gostaria de estar rolando na terra, brincando, sujando. Tá à vontade, né? Mas é isso que é prazeroso. Então o prazer não está relacionado à beleza. O capitalismo sempre diz para você que a beleza sobrepõe a tudo. Porque a beleza, o melhor, você elitiza, você seleciona e você tira o prazer das pessoas. Desde a Bíblia, por exemplo, que o sexo é prazer, não pode, beber é prazer, não pode, ir na festa é prazer, não pode. Então por quê? Porque para não gastar, para você só ficar contemplando. Então você deixa tudo bonito, você prepara as coisas bonitas para você contemplar, mas você não pode viver. É igual a cidade. A cidade, Dagoberto, ela tem que ser, como eu te falei, como uma criança que gosta de rolar, gosta de brincar, gosta de sujar. Compreendeu? Então você tem, é como se fosse uma criança que você tem que brincar com ela. Uma criança, não tem como uma criança ser feliz se você arrumar a roupinha dela e deixar tudo arrumado. A cidade se você ditar as regras para ela vai ficar arrumadinha, mas ela não é feliz. A cidade é isso, a cidade é como uma criança. Ela tem que ser meio desorganizada, ela tem que ser meio de rolar para a gente poder brincar com ela. E então, você viver o dia a dia junto com isso. Mas eu estou dando um exemplo para você ver lá em Limeira, por exemplo. Era uma cidade limpíssima, riquíssima cidade. Mas você não tinha uma cadeira no passeio. Tinha lá uns amarelinhos, se você pusesse uma cadeira no passeio, o bar já vai lá, tira. Se você colocar um churrasquinho no passeio, não pode. Então a cidade não tem vida, compreendeu? Então é tudo muito limpinho. Nossa, impecável a limpeza. Mas não tem aquela vivência, não tem prazer. É igual uma criança limpíssima, impecável. Mas a cidade é feliz assim? Ou às vezes você gosta de ficar no passeio, comer o passeio. Será que o povo é feliz churrasquinho, assim? Você passa ali no Neguinho aqui, Neguinho Babão aqui no Pinheirinho, né, Rodolfo? Tá lá, debaixo da árvore, ele põe lá as cadeiras, põe lá no passeio, faz um churrasquinho, de vez em quando faz um churrasquinho, você passa no leitão, lá tá debaixo das árvores. Isso é uma cidade que tem vida, que você mistura com ela, você rola com ela, entendeu? Como se fosse quando você brinca com uma criança, joga um travesseiro no outro, joga no outro, faz uma bagunça ali, mas é prazeroso. Depois você limpa, depois você volta a divertir-se com ela. Então a cidade tem que ser divertida, a cidade tem que ser agradável. Não pode ser uma coisa, como eu disse, uma criança vestida para a festa e que ela não pode nem sujar a roupa, não pode o cabelo todo cheio de gel, não pode estragar o cabelo, compreendeu? É bonito, mas não tem alegria, não tem vontade de viver.
durante esses 3 mandatos aí, pontos altos de sugestão? Olha, primeiro foi o alto da nossa gestão, foi a evolução que nós tivemos, a experiência que o nosso grupo ganhou. Hoje nós somos muito mais ágeis, deixamos muita coisa para trás que a gente achava que era importante, não é na administração. Por exemplo, a burocracia, os processos. Hoje a gente tem, ao invés de melhorar o processo, a gente deixa de lado e faz outro processo. Antigamente, quando nós entramos, a gente achava que tem um devido processo legal administrativo para a cidade funcionar. A gente achava que se você melhorasse aquele processo, melhoraria. Então você põe mais, como que melhora? Você faz protocolo, cria fluxo, a burocracia internet, acaba sendo maior. Quer dizer, você estava tentando fazer a burocracia ser mais ágil, ela nunca vai ser, toda vez que você tenta ela fica mais lenta ainda. Então aí o que nós fizemos? Abandonamos isso, começamos a ter novos caminhos. Abandona esse caminho e tenta buscar novos caminhos, alternativos a esse processo burocrático, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de vamos agilizar o processo de licitação da saúde, por exemplo. E tem outros caminhos que não seja licitação, você pode fazer credenciamento de serviços, que é mais ágil, tem outro caminho. Então, foram coisas assim, mas é uma questão muito técnica, mais técnica. Mas eu penso que foi uma das coisas que fez as obras nossas aparecerem. Depois, uma das coisas que nós também aprendemos, por tanto tempo na prefeitura, foi que a ação social, ela tem que ser, ela não pode ser de uma perna só, ela tem que ser múltipla. Descentralizada. E múltipla. Então, por exemplo, você tem que ter a segurança alimentar, que a gente tem um bônus social aqui, e cesta básica, mas você tem que ter a internação de usuário de droga, você tem que ter a reforma da casa também, você tem que ter a garantia de ter um lanche, um pão para a pessoa estar ali, você tem que ter a possibilidade da pessoa participar da vida pública, com reuniões, ou seja, não é a carência da sociedade não é só de pão, né? Ela precisa de participação, ela precisa de oportunidade, foi uma coisa importante também. No campo da educação foi ver que as pessoas, que penso seja uma evolução, as pessoas que estão fora da idade, ou seja, que tomam bomba, como a gente fala, elas dificilmente voltam para a escola. Você toma 1, 2 bombas, você já fica acima da idade, aí você não volta. E nós criamos alternativa, como a Escola da Vida, no Náutico. Dando oportunidade para essas escola, pessoas. que ela pode se formar do mesmo jeito. Porque certamente, Roberto, você não lembra de tabela periódica, você não lembra das fórmulas de química que a gente sofria para fazer prova, de física, os afluentes do Rio Amazonas que a gente tinha que decorar, as capitais do Brasil, as capitais do mundo, as capitanias hereditárias. Então, para que a gente aprendeu tudo isso? Você gastou aquele tempo, aquele sofrimento, o professor, dinheiro, para uma coisa que você faz a prova e deleta. Não é assim? É assim mesmo. Você pegava aquelas fórmulas de química, sofria lá. Se você puxar na memória hoje, é verdade, a gente não lembra. Nenhuma. Se lembrar, o meu desafio é você me fazer uma fórmula aqui de química que a gente aprendeu, de aquelas matemáticas, geometria. Então, para que aprendeu aquilo? Devíamos ter noções apenas desses temas e ter menos conteúdo e mais vida. Foi um aprendizado, foi um erro nosso, e a esquerda é responsável por isso, de ter passado 200 dias letivos para 220. Ter começado a estudar com 6 anos. Você vai matando a infância da criança, aí vai deixando a criança mais traumatizada para o futuro. O que é mais importante? Aprender a ler e escrever ou traumatizar um filho? Porque é um trauma você entrar na escola com 6 anos. Você mata a infância da criança. E cada um tem seu tempo para aprender. Se você não aprender com 6, você aprende com 7, com 8, com 9. E depois que você forma com 18 anos, você não vai fazer diferença. Também, eu não lembro com quantos anos eu formei no ensino médio. Aliás, está falido. Médio, entre o começo e o fim, não serve para nada. O ensino médio nosso está falido, precisava ser rediscutido. Mas se perguntar para você, talvez você não lembre. Se você formou com 18, com 19, com 20. Foi, né? E se formou com 18, 19, 20, faz pouca diferença. A mãe fica assim, meu filho tem que passar na faculdade, sacrifica o filho vai estudando, vencendo na vida, parece que está numa guerra, não está guerreando. Aí vai lá, de 20, 18 anos, tira o ensino médio, 23 anos está formado. Fez medicina. E daí, menino com 23 anos é muito novo.
para poder tá já operando alguém, por exemplo, não precisa dessa correria. Para que essa correria? Vai fazer diferença? Não vai. Então tínhamos que ter dar tempo ao tempo, dar tempo à vida. Então nós erramos com essa pressa de querer aprender. E não viver o momento, né? Viver. Aí a gente pega outros países, como até a Coreia do Sul, cada realidade é uma realidade. Lá a educação foi importante, por uma série de motivos da cultura deles. Para nós aqui, provavelmente, a educação é importante, mas provavelmente tem outros elementos que vai fazer o Brasil desenvolver. Porque você tem que desenvolver também, mas você tem que pensar, você não pode ter guerra, você não pode ter concentração de renda, você não pode ter briga, não pode formar uma outra geração que brigue com os vizinhos, que nós temos poucas brigas com os países vizinhos. Então, que cidadão fez, dá-nos qualidade de saber conviver, de saber integrar, saber interagir. Isso numa empresa, por exemplo, é fundamental. Quando você quer o sucesso de uma empresa, você tem que ter interação da equipe, não é isso? Com certeza. A equipe tem que interagir, a equipe tem que ser, tem que coletivamente tem que se entender. Tem que se entender, senão a empresa não vai para frente. Não dá certo. Se você tiver uma empresa com 20 diretores, cada um pensando uma coisa, cada um indo para um lado e brigando entre si, essa empresa não vai dar certo. Então, a capacidade que o Brasil tem de convivência, de interação, de convergência, mais facilmente que outros países, isso faz o Brasil estar à frente. Então, deveríamos aproveitar isso. Por exemplo, aqui no Brasil, árabes e judeus convivem. Você não vê essa briga. Se você tiver aqui um chinês, um americano, um judeu, nós vamos estar tomando cerveja tudo junto. Se tiver um negro e um branco, nós vamos estar tomando. A gente tem essa preconceito, essa integração. Né? Se você vê nos Estados Unidos, se você for do Oriente Médio, árabe e judeu não passam na mesma pinguela. Nos Estados Unidos eles são separados. Nos Estados Unidos tem bairros só de negros, apartheid, por opção. Aqui é por exclusão. Às vezes tem bairro que tem muitos negros por exclusão, por falta de oportunidade. Nos Estados Unidos é por opção, por não querer misturar. Compreendeu? Sim, entendi. O Brasil não tem isso. Então, essa qualidade do Brasil, essa característica de poder interagir e de poder convergir com as ideias, isso, por exemplo, na iniciativa privada e nas empresas, é fundamental para a empresa dar certo. Então, para o país dar certo, a gente poderia aproveitar essa coisa que o Brasil tem exemplo, de né? conviver bem entre si, que é um time, né? Um time bem integrado, um time que conversa, que compartilha a vida, compartilha as ideias. Então, esse compartilhamento das ideias e a facilidade de convergência ajuda o Brasil a ser impulsionado para frente. Igual você está remando, as pessoas remando, imagina que você está num barco remando, um briga com o outro briga com um discute com o outro, e um não combina com o outro, não sai do lugar. Então o Brasil não tem muito isso. O Brasil, se aproveitarmos essa qualidade, o Brasil avança. Eu estou dizendo isso porque não é só a educação, né? Não é só a faculdade que vai fazer o Brasil desenvolver. Talvez no Brasil, diferente, por exemplo, da Coreia do Sul, que desenvolveu-se com a educação, talvez aqui essa qualidade maior nossa seja essa convivência pacífica entre todos nós.
Então, aos nossos seguidores aí, queria agradecer desde já a sua entrevista. Tenho certeza que foi muito proveitosa para todos que estão assistindo. E deixe as suas considerações finais aos nossos seguidores do canal Dagoberto no Ar. Agradecer a todos que nos assistiram aqui no seu canal, Dagoberto. Agradecer você, parabenizar, dizer que a política é a arte de conversar, né? Formar maioria disputando o pensamento. E a política do bem, a política é a arte do bem comum, da gente querer sempre o melhor para as outras pessoas. É isso que a gente faz a vida toda. Se você é de Alfenas, passe aqui para tomar um café conosco. Se você é da região também, vem aqui. Se você está em outra cidade, quando vier aqui à nossa cidade, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Muito obrigado a todos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.